Muito boa tarde a todos. Muito obrigado, Gustavo Noronha, presidente desta mesa de amigos, que fico muito contente de rever aqui nesse encontro. E também, como não poderia ser diferente, eu gostaria de agradecer de maneira efusiva o convite a mim formulado pelo presidente do Congresso, Dr. Gustavo Brigagão, nosso amigo, enfim, a pessoa com quem convivemos aí em vários foros dessa discussão. Realmente um evento de porte que seguramente trará frutos. Bom, o tema é de imensa importância, porque todos nós sabemos que, no fim do dia, tudo acaba em compensação tributária. Os planejamentos tributários, o nosso contencioso das teses discutidas no judiciário, enfim, os pagamentos indevidos, os pagamentos a maior, o tema da maior importância. Eu, quando estava preparando essa breve apresentação, imaginei que seria apropriado elencar aqui esses conceitos de natureza teórica com uma situação prática que estou vivenciando. Tá? Então, o caso é o seguinte, comentava com a mesa aqui antes da realização do painel. Eu tenho na minha carteira lá um caso envolvendo essa famosa tese do IPI da revenda de importados. Todos nós sabemos que a primeira sessão do STJ, durante determinado período, entendeu que essa tese era viável. E essa é uma informação que não é oficial, mas quero crer que naquela janela da primeira sessão existem 53 CNPJs no Brasil com o trânsito em julgado. Eu, nesse meu mandato de segurança, eu tenho 3 desses CNPJs que transitaram em julgado em 2017. Eu comecei a fazer a compensação, foram transmitidas as declarações de compensação, e eu enfrentei a seguinte situação: a aplicação da Lei 13.670 de 2018, com o seu artigo 6º, que agregou aí ao parágrafo 3º do conhecido artigo 74 da Lei 9.430, esse inciso 7, que diz o seguinte, que o crédito objeto dos pedidos de restituição ou ressarcimento e o crédito informado na declaração de compensação, cuja confirmação de liquidez e certeza estejam sob o procedimento fiscal, não poderão mais ser compensados. Ora, aqui nós, em cima dessa legislação, vimos muita discussão em relação ao inciso 9º dessa alteração. Só lembrando aqui, o inciso 9º tratou da trava à compensação dos créditos vinculados às estimativas, né? Recolhimento da apuração do IRPJ pelo lucro real, recolhimento também da contribuição social sobre o lucro. Falou-se muito, enfim, da segurança jurídica em relação àquele tema, mas esse inciso 7, que me parece de uma aplicação prática para nós, no dia a dia do tributário, muito mais relevante, eu vi, salvo o melhor juízo, poucas discussões a respeito. Eu procurei aqui elencar algumas situações, mas a situação envolvendo essa questão prática é a seguinte: os sujeitos passivos que começarem a ter os seus pedidos de compensação fiscalizados terão essas compensações travadas, os mesmos moldes que essa situação envolvendo as estimativas. Primeira observação: não são todos os créditos do sujeito passivo que terão essa situação. Tá? O sujeito tem crédito de PIS, de COFINS e esse caso do IPI, obviamente, que vão afetar tão somente os créditos vinculados ao tributo que é objeto do pedido de compensação. Mas aqui eu vou trazer aos senhores pelo menos 4 situações que, de certa forma, fragilizam e nos fazem trazer algumas inquietações em relação a essa alteração legislativa. Vamos lá. Primeiro deles, a questão da segurança jurídica. Ora, tal como a situação das estimativas, os contribuintes foram pegos de surpresa em maio do ano passado. Vejamos o pano de fundo disso. Greve dos caminhoneiros,
uma pressão enorme em cima do frágil governo Temer. Veio a limitação legal e quem estava compensando, além de ter noção de que a legislação estava impondo essa trava, nos créditos que foram posteriormente transmitidos, recebeu a notícia de que se tratavam de compensações não declaradas, ou seja, o fisco não ia nem conhecer e nem processar esses pedidos. Ora, onde é que fica a confiança legítima que o contribuinte, que o sujeito passivo tem na sistemática da compensação tributária? Há todo um regramento, artigo 170 e 170A do CTN, esse polêmico artigo 174 da Lei 9.430, enfim, estava tudo às claras para o contribuinte e essa lei, da noite para o dia, mudou as regras do jogo, o que, obviamente, do ponto de vista da segurança jurídica e da confiança legítima, me parece algo bastante questionável. Um segundo aspecto aqui que é fundamental e passa muito próximo disso que o colega Paulo acaba aqui de mencionar. Até que ponto nós podemos considerar que essa legislação vai impedir, por exemplo, a compensação? Vamos lá, alguns critérios. Que ela se aplique aos créditos reconhecidos de ações ajuizadas anteriormente a maio de 2018, que ela se aplique a créditos de declarações de compensação transmitidas antes do advento dessa lei, mas não fiscalizadas, melhor dizendo, mas fiscalizadas posteriormente ao seu advento, né? Ou que efetivamente se aplique esse critério do encontro de contas. Não pouco importa a data do ajuizamento, a data do trânsito em julgado ser anterior a essa nova legislação, vai prevalecer o entendimento de que se o encontro de contas, se a compensação for efetivada após o advento da Lei 13.670, por óbvio que essa compensação será travada. Então, eu aqui, em cima da precedência do STJ, confesso, Paulo, que eu tomei nota com muito cuidado ali dos acórdãos do saudoso ministro Theory, mas aqui na precedência do STJ identifiquei esse caso da relatoria do ministro Humberto Martins, que apesar já de um pouco distante, 2008, nós vamos considerar aqui onde ele estabelece um critério das ações ajuizadas anteriormente, e na época se discutia, obviamente, o advento do artigo 170, que impunha a condição do trânsito em julgado, impedindo o que vinha acontecendo, que as empresas compensassem com liminar, com sentença, enfim, toda aquela situação que muitos dos senhores vivenciaram, né? Esse caso do IPI da revenda está sofrendo consequências penosas, apesar de eu ter o ajuizamento anterior, de eu ter transmitido os pedidos de compensação, na sua grande maioria, anteriormente à vigência da Lei 13.670. E apesar também de ter sustentado todos esses argumentos, essa aqui foi a decisão mais recente no agravo de instrumento que sustentou esses argumentos, né? É um agravo de instrumento lá do nosso TRF do Sul, 4ª região, onde efetivamente está se aplicando o critério aqui referido da data onde se realiza o encontro de contas. Então, me parece que nós temos aí uma situação de extremo desconforto do ponto de vista de segurança jurídica das decisões e vejam os senhores que, vamos identificar aqui nos slides seguintes, nessa situação do caso concreto, o que aconteceu? O cliente teve uma grande oportunidade, teve um trânsito em julgado numa situação em que o judiciário se posicionava favorável, mas diante, obviamente, de uma perspectiva do fisco vir a reverter esse entendimento para esses 53 CNPJs perante o Supremo Tribunal Federal. Sabemos que há lá na Suprema Corte um caso afetado na repercussão geral sobre essa matéria, passou a considerar todas as compensações como não declaradas. E isso, obviamente, vai trazer consequências aqui na segunda parte da palestra, eu
eu vou fazer essa referência a consequências gravíssimas do ponto de vista da defesa, né? Em terceiro lugar, me parece que nós temos uma situação delicada em relação ao princípio da igualdade. Ora, só vai ter a trava na compensação quem tiver o procedimento de fiscalização inicializado. Quem não tiver a fiscalização, por mais que tenha transmitido os pedidos de compensação, não vai ter a trava. Vai criar uma situação de concorrência entre esses contribuintes que estão numa situação equivalente absolutamente inaceitável, né? Vai se beneficiar quem, obviamente, não tiver o procedimento de fiscalização iniciado. E a questão do devido processo legal. Por que travar, desde logo, uma situação que está reconhecida, por exemplo, numa ação já transitada em julgado? Por que não simplesmente não homologar a compensação e dar dentro de todo o arcabouço legislativo a oportunidade para que o contribuinte se defenda, obviamente, nos termos do que a legislação estabelece, que logicamente, toda a regra do Decreto 70.235, nós conhecemos, enfim, com a escora do inciso 3 do artigo 151 do CTN e, obviamente, com o duplo grau de jurisdição, chegando, obviamente, até uma decisão definitiva no CARF. Aliás, cá entre nós, o lugar para se decidir esse tipo de controvérsia de créditos e débitos é no âmbito dos conselhos de contribuintes. E, nesse caso federal, obviamente, no CARF. Por quê? Porque imaginem os senhores, posteriormente, como é que eu vou discutir créditos e débitos de uma ação já transitada e julgado perante o Poder Judiciário? Uma ação ordinária, uma ação de acertamento, né, com uma longa perícia, uma nova discussão perante o Poder Judiciário, e cá entre nós, com todo respeito aos magistrados que eventualmente sejam aqui, juiz não quer julgar encontro de conta, juiz quer julgar questão de natureza jurídica, por óbvio, né? Então, essa situação do devido processo legal me fez trazer aqui também a colação e o raciocínio de todos nós, a situação envolvendo o rito que, eventualmente, essa legislação vai proporcionar aos contribuintes. E aqui eu vou, obviamente, relembrá-los lá do caso do IPI da revenda, que é o pano de fundo de toda essa discussão. O que acontece? Nas situações das compensações qualificadas pelo fisco como não declaradas, que são aquelas conhecidas do artigo 74 da Lei 9.430, por exemplo, créditos decorrentes de operação envolvendo importação, créditos decorrentes de tributo retido na fonte, enfim, todas aquelas situações, obviamente, vão ser reputadas como não declaradas, e, obviamente, esse inciso 7º está também no rol dessas hipóteses. Então, o Fisco Federal criou um entendimento de que, nesses casos das compensações não declaradas e, portanto, o caso da trava, não se aplica a regra do rito do Decreto 70.235 de 72. Muitos dos senhores vão dizer, puxa, essa é uma discussão óbvia, uma discussão antiga. Eu já vi o professor Sérgio André Rocha, eu já vi o professor Eduardo Bottalo, tantos outros, o próprio desembargador federal Leandro Pausen, que é lá um magistrado na 4ª Região, sustentarem a seguinte situação, de que, por óbvio, a Lei Geral do Processo Administrativo Federal, ela é uma lei geral, e o Decreto 70.235 é uma lei especial. Mas, nessa situação concreta, não é isso que está ocorrendo. Na prática, o Fisco Federal vem aplicando esse tipo de situação. Essa situação aqui, e eu fiz questão de mencionar o processo administrativo fiscal, é onde esse IPI da revenda recebeu essa decisão. Olha, você está dentro do rol das compensações não declaradas, você tem 10 dias para fazer o recurso hierárquico em instância única, sem direito ao duplo grau de jurisdição no âmbito do CARF. Muito bem, 10 dias, todos nós sabemos, às vezes não é nem possível
se agrupar a documentação necessária para se apresentar uma defesa administrativa, que normalmente nós temos lá a manifestação de conformidade em 30 dias. Né? Então, a gente cria essa disparidade entre os ritos, e isso, por óbvio, que fragiliza o devido processo legal. Né? Me parece que a perda da oportunidade de se levar isso ao CARF para discutir o mérito dessas situações, ela é evidente. Nós ficamos numa instância única, que é a instância das superintendências da Receita Federal. Esse caso concreto, eu cheguei a apresentar o recurso hierárquico, ele foi decidido em um mês, dizendo, olha, sua compensação, enfim, não tem substrato documental, enfim, alguma dessas justificativas que não tem, enfim, base jurídica válida, e agora cabe a você levar ao judiciário a discussão com relação aos créditos serem válidos ou não. Tá? E, por óbvio, tudo isso vem, já concluindo aqui, porque meu tempo está superado, vem da aplicação desse artigo 138 da norma regulamentar, que é a Instrução Normativa 1717 de 2017. Olha, é compensação não declarada, o artigo 138, inciso 2, lhe dá a possibilidade de você, no âmbito da lei do processo administrativo fiscal, processo administrativo federal geral, ser apresentado o tal do recurso hierárquico. Então, nós temos, por óbvio, também uma questão de ofensa aqui à legalidade, porque vejam, senhores, que no artigo 76 dessa instrução normativa, nós temos 20 hipóteses de compensação não declarada. Na Lei 9.430, no artigo 74, nós temos 12 hipóteses. Por óbvio que, no âmbito da Receita Federal, a legislação tem sido a instrução normativa 1717. Mas o caráter subsidiário da Lei 9784/99 me parece aqui algo inquestionável, como eu disse, com sólida base doutrinária. E na jurisprudência, nós temos, aqui o meu último slide, acho que é o mais importante de todas essas considerações, que o STJ já no âmbito de um recurso repetitivo, proclamou que, efetivamente, os casos envolvendo compensação, por se tratar, obviamente, de questão atinente a tributos federais, deverão seguir o rol do Decreto 70.235 e, portanto, ter o direito ao duplo grau de jurisdição com uma decisão final no CARF. Eu agradeço imensamente e me desculpo pelos 5 minutos a mais do meu tempo.